Os Montes Apalaches são uma cadeia de montanhas muito antigas e bem extensas que ficam na América do Norte, em mais de 3.000 quilômetros, que pegam regiões dos Estados Unidos e até o Canadá, sendo consideradas sagradas por diversos povos nativos e local de várias lendas. E existem diversos registros reais feitos em diferentes pontos dos Apalaches que são verdadeiramente sinistros. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Existem muitas figuras mitológicas que foram avistadas nos Montes Apalaches e uma das mais famosas delas é claro que é o Pé Grande, né? E uma aventureira chamada Eva Lyons estava fazendo a famosa trilha dos Apalaches quando ouviu barulhos agressivos no meio do mato, e por isso ela resolveu se esconder, registrando isso daqui com sua câmera. I'm so startled right now. I'm so startled. Na frente dela, dois seres grandes e aparentemente peludos caminham pela floresta. Sua aparência é semelhante à de gorilas, mas eles caminham como se fossem humanos, o que leva a própria Eva a descrever a cena como se fosse uma família de pé grande. Além do local ser um dos que mais há registros de avistamentos desses bichos, a Eva é famosa entre os trilheiros e campistas na América do Norte, e por isso muitos dão credibilidade para esse registro. Um vídeo que faz a gente pensar em quanta coisa deve acontecer no meio da floresta por aí que a gente nem fica sabendo. Não se sabe muito sobre esse vídeo, além de que ele foi feito em um bosque que fica na parte canadense dos Montes Apalaches. Um homem desconhecido aparece no começo, dizendo que ele está filmando usando uma câmera em modo noturno, quando dá de cara com isso. Maluco, a poucos metros dele, uma criatura magra de olhos brilhantes percebe sua presença e olha diretamente para ele, o que faz com que o rapaz pare de filmar e saia correndo pela sua vida. Ele afirma que começou a gravar depois de ouvir barulhos vindos da vegetação que fica atrás da sua casa, provavelmente pensando se tratar de algum animal, mas isso aí que ele encontrou não se parece com nenhum bicho, pelo menos um que eu consiga lembrar. Na verdade, depois que o vídeo surgiu na internet, muitas pessoas apontaram as semelhanças da criatura com Reik, que é uma figura mitológica do folclore americano, que vive principalmente em bosques e florestas, inclusive dizendo que ele conseguiu sair vivo dessa por um verdadeiro milagre. Um fazendeiro de Tennessee chamado Gary começou a perceber que várias galinhas e pintinhos estavam desaparecendo sem deixar nenhum rastro, o que não seria estranho, né, caso o ladrão fossem coiotes ou algum outro animal ali como uma raposa. Porém, em uma noite ele ouviu a movimentação no galinheiro, pegou sua espingarda e resolveu ir atrás da criatura. E quando olhou para a floresta que limita ali o seu sítio, filmou algo difícil de se descrever. Alright, whatever you are, you need to leave. Stay out of this place. This is our home. O homem não sabe de quem são aqueles dois olhos brilhantes que estão junto de uma silhueta estranha e pede para a coisa sair da propriedade dele, mas ela continua lá, encarando o homem que não tem opção senão dar um disparo pro alto. Só depois disso é que a figura esquisita parece deixar o local e entrar pro meio da mata, mas leva junto o mistério do que era aquilo. Uma mulher que vive sozinha numa das várias cidades que ficam nos pés das montanhas ouviu batidas na sua porta, mesmo não morando mais ninguém pela redondeza. Ela ficou assustada, afinal de contas só estava ela e os cachorros ali, e começou a filmar, mas não esperava o que veria do lado de fora da sua casa.
Não tinha absolutamente ninguém perto da sua residência, mas na mata logo à frente, algo indescritível com um olho vermelho a observava de longe. Ela não entendeu o que era aquilo, seu formato estranho só deixou a mulher ainda mais apavorada. Porém, depois daquela noite, nada foi encontrado nos arredores. Mais uma criatura desconhecida que vive nesses montes? Mas, e as batidas na porta? Pelo visto, além de seres sobrenaturais, algo a mais ocorre nesse local. Esse homem chamado Philip, que vive no estado do Oregon, começou a ouvir o que parecia ser risadas bizarras vindas da mata fechada do outro lado da rua. Ele diz que o som está ficando cada vez mais próximo da sua casa e depois de alguns minutos gravando aquilo, aconteceu algo talvez ainda mais assustador. O barulho de um tiro pode ser ouvido sendo disparado na mesma direção das risadas, que pararam na hora e nunca mais foram ouvidas. Parece até que alguém se cansou daquela barulheira que rolava no meio da floresta e resolveu acabar com aquilo do jeito mais americano possível, né? Com um silêncio que tomou conta da madrugada. A floresta faz parte de um dos caminhos onde turistas passam para fazer a trilha dos Apalaches. Mas nenhum corpo ou qualquer coisa estranha foi encontrada por lá nos dias seguintes, o que deixa a história ainda mais curiosa. Tayla é uma mulher americana que faz conteúdo sobre viagens pelo mundo, mas também nos Estados Unidos. E um dia estava mostrando como era se hospedar em uma cabana apenas com o seu cachorro ali nos Montes Apalache, quando levou ele para passear pelos arredores, mas o conteúdo foi interrompido por algo medonho. A criadora, que estava toda empolgada, ficou paralisada com os vários gritos agonizantes que não estavam muito longe dela. O curioso é que a influenciadora nunca postou nenhum tipo de conteúdo que remetesse ao sobrenatural, sendo esse um vídeo legítimo de algo bizarro registrado na vegetação que rodeia as montanhas mais misteriosas da América do Norte. Alguém teria coragem de ir atrás para saber de onde vinham aqueles gritos? Com certeza não era coisa boa. Uma moradora do interior dos Estados Unidos, que vive numa cidade aos arredores dos montes, estava dirigindo de volta para casa depois de uma viagem, quando rapidamente algo chamou sua atenção. Diversos sapatos espalhados pelo trajeto, todos eles femininos, que nem tentaram esconder, na verdade pareciam estarem expostos para qualquer um que passasse por ali. Claro que a cena nada convencional deu um mal-estar na mulher, que continuou seu caminho, chamando a polícia e relatando a esquisitice do que tinha visto. Porém, as buscas não encontraram nenhum vestígio ou sinal de qualquer coisa que fosse além dos sapatos espalhados, e deu o caso por arquivado por falta de informação. Esperamos que não tenha nenhuma relação, porém, pouco tempo depois de postar o registro, a Erika deletou suas contas e simplesmente sumiu da internet. E não é só as florestas dos arredores dos montes que abrigam coisas difíceis de serem explicadas. Em 2022, por exemplo, um homem que vive na pequena cidade de Esclanton, que fica na região dos Apalaches, filmou um OVNI sobrevoando a zona rural. Ele e alguns amigos ficaram um tempão olhando para aquilo e discutindo o que poderia ser aquela coisa, que basicamente parecia um disco flutuando com algumas luzes laterais, que estava bem longe e só podia ser vista por causa do seu tamanho. O próprio dono da gravação
afirma ter olhado os registros de voo na região e não encontrou nenhuma atividade aérea feita naquele horário. Algumas pessoas que viram o vídeo disseram que poderia ser uma simples torre, né? Mas como um morador do local, ele com certeza já teria visto isso antes. Ele e os amigos não conseguiram dar uma resposta para aquilo e estão convencidos de que gravaram alguma espécie de nave não terrestre naquela noite. Você consegue imaginar quanta coisa fora do normal deve acontecer em florestas e montanhas milenares que existem pelo mundo? Mas o registro feito por um campista que estava na parte americana dos Apalaches, ele saiu da sua barraca e deu de cara com isso daqui. O vídeo é curto, porque depois disso, ele deve ter feito o que qualquer um faria, né? E meteu o pé de lá. Afinal de contas, tinha uma figura humanoide trepada em uma das árvores próximas do seu acampamento. Apesar de se assemelhar com uma pessoa, os olhos brilhantes e o comportamento entregam que aquilo não é alguém comum. Ainda mais por estar no topo de uma árvore, de madrugada, no meio da floresta. O que será que é pior? Uma criatura desconhecida ou algum humano maluco mesmo? Outro que achava estar protegido, já que se encontrava em uma cabana nos Montes Apalaches ao invés de uma barraca, levou um baita susto ao observar um par de olhos observando ele de longe no meio da floresta. Is that in the woods? Os olhos gigantescos e vermelhos não são humanos, mas também não consigo pensar em nenhum animal que pudesse estar olhando de espreita no meio das árvores. Seja lá o que for, mirava o homem diretamente através da janela, como se planejasse, ou no mínimo, estivesse curioso com a presença humana. A criatura ameaçadora foi suficiente para o homem não conseguir pregar os olhos naquela noite, mas não viu mais nada além daqueles olhos brilhantes que desapareceram logo em seguida. Depois de ouvir e ver várias coisas difíceis de acreditar, uma mulher resolveu instalar câmeras de segurança no rancho que vive com seus pais na região montanhosa próxima ali dos montes. Um dos registros gravou assobios inexplicáveis vindos do nada. Além dos assobios que já seriam de arrepiar, a câmera capta um hello dito por ninguém, né? Já que nada pode ser visto pelas lentes da câmera noturna. Em outra parte do terreno, outra câmera gravou mais uma voz que conseguiu ser ainda mais apavorante que a primeira. Agora a voz parece estar vindo do poço, mas nada foi encontrado por lá no dia seguinte, deixando a família ainda mais intrigada com o que foi gravado na madrugada de janeiro de 2024 e que nunca mais se repetiu. Um aventureiro estava gravando seu conteúdo no meio da mata, completamente sozinho, o que já parecia muita coragem, né? E aí a lanterna falha, mas não é só isso. Mano, no exato momento que a luz apaga, alguma voz arrepiante diz: "Eu estou te vendo", o que deixa o cara sem saber como agir, respondendo com um oi, como se fosse uma pessoa comum ali por perto. Oh, hi. Mas claro que ele não ficou lá para descobrir o que era que estava vendo ele e conseguiu ligar a lanterna para ir embora. Será que ele dar um oi ajudou a poupar sua vida? Por isso que é bom às vezes você ser simpático, né, com os desconhecidos. Esse vídeo mais antigo foi feito em uma rodoviária no estado da Virgínia, próxima da cidade ali de Blacksburg.
onde o motorista percebeu que um homem que trabalhava perto do acostamento não tinha nada de normal e depois de tentar conversar com o esquisitão, foi assim que ele reagiu. How you doing? Oh. O homem só dá uns grunhidos estranhos, mas tudo fica ainda mais medonho quando ele se joga no chão e começa a se mover de um jeito apavorante. That's crazy shit. This guy's crawling at me like it's goddamn. What's up, dude? O motorista que estava dentro do carro filmou tudo e saiu do local antes dele chegar mais perto. Uma cena bizarra que tirou o sono de muita gente. Seria esse um zumbi? Uma possessão? Deixe aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Manac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.